Chegamos ao momento de maior importância num ministério, numa igreja. Nada pode ser feito fora da palavra. Tudo precisa estar dentro da palavra. A palavra tem resposta para todas as coisas. Amém? Sempre com temor e tremor, com consciência da minha responsabilidade. Eu quero contagiar, eu peço a Deus que eu possa contagiar todo o nosso ministério, começando daqui e já pensando no grande ministério que nós teremos, que todos possam ver o bispo e falar: eu quero ser assim, no sentido de que o bispo estuda, o bispo gasta pestana. Então, se você é músico, estude, filho, estude música, para que você toque da melhor forma, para não atrasar e nem botar muito rápido o som. Faça o melhor. Nossos músicos, procure fazer o melhor. Procure fazer o melhor para o Senhor. Quando você faz o melhor para o Senhor de coração, Deus recebe com ações de graças. Por isso que ele recebeu a oferta de Caim, de Abel, mas ele rejeitou a oferta de Caim. Por quê? Tinha alguma coisa a ver com o valor? Tinha alguma coisa a ver que um deu dízimo de 100 e outro deu dízimo de 1000? Não, dízimo é dízimo. Verdade? O percentual foi o mesmo. A diferença é que um buscou dar com qualidade e o outro pegou uma oferta lá qualquer e deu. E é isso que Deus está vendo. Eu não posso chegar aqui no altar e achar que a minha performance vai garantir. Não, eu tenho que gastar pestana, porque Deus está vendo, e é isso que importa. Amém? Então, está aí a palavra admoestativa e de amor para a igreja. Pois bem, vamos ouvir a voz do Senhor. Hipocrisia espiritual é falar o correto, mas viver no errado. Deus nos livre de profanar o sagrado. Uma palavra tremenda, amada igreja, para o povo do Senhor. Abra aí a sua Bíblia em Marcos capítulo 7, versículos de 1 a 5. Marcos capítulo 7, versículos de 1 a 5. Vamos fazer a leitura da sagrada palavra. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos de Jesus dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, de jarros, vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Que Deus fale aos nossos corações. Aqui essa interjeição dos fariseus não tem nada a ver com a agência sanitária, de ser porco ou ser limpo, de lavar as mãos antes de comer. Aqui tem a ver com regras religiosas de pureza, que é outro departamento de tradicionalismo. E nós vamos entender o âmago da mensagem. Vamos orar a Deus. Senhor amado, obrigado por esta linda manhã que passamos na tua casa, Senhor, agradando, enchendo o coração de Deus de gozo, de alegria, enchendo o coração do Pai com o nosso amor, nossa vida diante do altar, diante da obra do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por termos o privilégio de termos o nosso nome escrito no livro da vida. Obrigado pelo privilégio que temos de sermos chamados filhos de Deus. Obrigado pelo privilégio que temos de estarmos inseridos na tua obra, no corpo de Cristo, e servir ao Senhor com alegria. Ó Senhor amado, que eu possa cada dia mais, como pastor da igreja, estar consciente, ó Deus, que eu preciso diminuir, cada vez mais diminuir, para que o Senhor cresça, para que o Senhor brilhe, para que o Senhor manifeste a sua glória, para que coxos sejam curados, paralíticos andem, e com esse testemunho pessoal,
que cada um dos nossos membros e aqueles que viremos a ter possam seguir o mesmo modelo, ó Pai. O modelo da bacia e da cruz, o modelo do servir com humildade, com amor, com alegria, sabendo que Tu, Jesus, és a estrela. Tu estás acima dos tradicionalismos, Tu estás acima dos dogmas dos anciãos, Tu estás acima, Senhor, Tu és o fundamento de todas as coisas, Tu és a brilhante estrela deste ministério e de todas as coisas. Ensina-nos, Pai, a Tua palavra, o texto sagrado, para Te servirmos de modo que Ele seja íntegro, não hipócrita, que seja verdadeiro, não mentiroso, e que Te agrade profundamente. Em nome do Senhor Jesus oramos, e o povo amado de Deus diga amém e amém. Louvado seja o Senhor. Obrigado, amado. Família amada, santos de Deus, povo precioso, mais do que vencedores em Cristo Jesus, pedras que vivem para a glória do Senhor. A palavra nos diz que somos nação santa e propriedade exclusiva de Deus. Pois bem, me dirijo ao povo amado como pregador, mestre da palavra, para instruir o povo de Deus acerca de um assunto extremamente importante para a ordem da comunidade, extremamente importante para a vida espiritual do povo de Deus, extremamente relevante para o comportamento, o cotidiano, a vida do povo cristão. Porque nós temos em um número que não conhecemos ao certo, mas não é pequeno, nós temos um número de pessoas que são nominalmente cristãs. Muitas das vezes pessoas que tiram um domingo ou dois para irem à igreja, às vezes lá um dia ou outro, lança lá uma oferta, sabe, que ouvem sermões, mas que na prática, na vida, no cotidiano, tem uma postura diferente, tem um comportamento diferente, tem um sentimento diferente. Nós precisamos ir à raiz do texto bíblico para entender a posição de Jesus, para entender o posicionamento do Mestre perante estas pessoas, para que nós identifiquemos: eu estou do lado dos discípulos de Jesus, ou eu estou do lado dos fariseus, ou tenho estado do lado dos fariseus? Nós precisamos de ter uma sincera autocrítica e um pensamento para que nós vivamos com integridade, porque, amados, aqui nesse mundo nós conseguimos enganar aos outros, às vezes enganar a nós mesmos, mas diante do tribunal de Cristo não haverá erros. O julgamento do Senhor é justo, diga glória a Deus por isso. Ele é o Kadosh Tzedeknu, Ele é o santo e justo, Ele julga com reta justiça, e não queremos que ninguém seja pego, entre aspas, de surpresa no tribunal de Cristo e ouça coisas que não queira. Para isso, amados, nós oramos e pedimos a Deus um coração submetido à palavra, para que, pela graça de Deus, que somos salvos, quem crê em Jesus e o confessa como Salvador, é salvo pela graça, e diante do seu tribunal, você possa ter um grande galardão da parte de Deus na sua vida, amado. Então, a Bíblia nos chama de novo Israel. Nós somos o novo Israel, e eu vou explicar. Porque, como novo Israel, ou seja, a igreja de Jesus, o Israel no Antigo Testamento era o povo pelo qual Deus se revelava, era o povo pelo qual Deus se manifestava, era o povo pelo qual e no qual o poder de Deus era operado. Mas agora, depois da cruz de Jesus, a parede de separação entre gentios e judeus caiu, foi abolida, e agora todos aqueles que creem em Jesus, seja gentio ou seja nascido em Israel, judeu, não importa, todos nós somos a igreja, o novo Israel de Deus, para a glória do Senhor. E como tal, os discípulos de Jesus, aqui no contexto bíblico, estavam sendo provados,
em sua própria experiência no deserto. Você se lembra que Jesus foi provado no deserto? Diz que Satanás se aproximou de Jesus e o tentou por 40 dias. Às vezes nós temos uma síndrome de super crente, a síndrome de um evangelho triunfalista, achando que, amados, se Satanás se aproximou de Jesus a fim de tentá-lo, ele vai se aproximar a fim de tentar a igreja também. A diferença é que Jesus venceu a Satanás no deserto, e Adão, o primeiro Adão, perdeu para Satanás no paraíso. Qual foi a diferença entre o segundo Adão e o primeiro? A obediência à palavra de Deus. Lá, Adão e Eva desobedeceram ao mandamento, à palavra. No deserto, Jesus venceu dizendo: está escrito, está escrito, está escrito. Por isso, como novo Israel, a palavra de Deus é o parâmetro, e por meio da palavra de Deus, aí sim, amado, eu declaro: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não deis lugar ao diabo e você viverá de forma mais do que vencedor em Cristo Jesus. Diga glória a Deus por isso. Então os discípulos foram tentados na sua experiência do deserto, entre aspas, deserto aqui no contexto, e também o povo de Israel. Você se lembra lá o povo de Israel que foi tentado e eles prevaricaram, eles murmuraram. Estudiosos não concordam muito no tempo em que poderiam atravessar. Há pessoas que dizem que 11 dias atravessaria, outros que dizem poucos meses. Há pessoas que adotam um pensamento um pouco mais conservador, em 1 ano atravessariam, porque era uma distância entre, mais ou menos, nós mesmos podemos ter a nossa ideia, do Rio de Janeiro a Belo Horizonte, 400 e poucos quilômetros. Agora você imagina ir andando do Rio de Janeiro a Belo Horizonte com 2 milhões de homens, 2 milhões de pessoas, com gado, com crianças, mulheres grávidas, senhores de idade. Você imagina quanto tempo vai levar essa jornada? Não é fácil. Então, entretanto, o que era uma jornada, diga-se lá, de 1 ano, levaram 40 anos para passar, devido à incredulidade, a murmuração. E agora os discípulos também, na sua tentação, são reprovados. Por quê? Porque eles são tardios em compreender a vontade do Senhor. São tardios em compreender a vontade de Deus. Não é o tempo da igreja, mas eu tenho 20 anos de igreja, eu tenho 30 anos de igreja. Olha, se você não tem intimidade com Deus, se você não tem leitura da palavra, se você não tem vida de oração, você ainda é um menino. E ainda pior, é um menino de 30 anos, é um menino de 40 anos, está atrofiado. Vocês já deveriam ser mestres, disse aos hebreus, mas ainda necessitam de leite. Ou seja, é preciso que haja um crescimento adequado como discípulos de Jesus, e para que tenhamos o entendimento da vontade de Deus. E quando assim o é, quando a perna direita e a perna esquerda vão caminhando simultaneamente e há um simultâneo crescimento de entendimento desta vontade, nós aprendemos a contemplar a maravilha da obra de Deus, a descansar no Senhor e a dizer, talvez como disse Davi: ainda que eu andasse pelo vale da sombra, não temeria, porque Deus está comigo. Ou a dizer como Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. E Paulo disse isso tanto quando estava na abundância, tanto quando estava passando problemas, sendo apertado e achacado. Você pode olhar pela história do nosso ministério, 20 anos de ministério, amado, não houve um momento em nossa igreja que nós trocamos a nossa confissão. Às vezes só pessoas mais próximas, a bispa, o presbítero, sabia, aí o bispo está em estado depressivo, se escondendo no paletó do irmão, está chorando, está com um problema. Mas aqui no altar da igreja, ninguém nem imagina o problema, a carga pesada e a pederneira e os ataques, ninguém imagina. Porque temos uma confissão de esperança e cremos que Deus está no controle de todas as coisas. É um aprendizado. É um aprendizado.
Então eu quero declarar, amado, o que temos aprendido. Receba na tua vida: Jesus tem poder para cuidar dos seus seguidores. Ele tem poder para suprir as tuas necessidades. Ele tem poder para te fazer atravessar as situações mais difíceis que você possa estar vivendo. Se Ele disse: passemos para o outro lado, você irá chegar do outro lado deste rio. Independentemente da onda, da tempestade ou da luta. Mas os discípulos não entenderam esse fato. Na multiplicação dos pães, eles não entenderam o significado do milagre. Então, na cristologia de Marcos, dentro desse pano de fundo, contexto, Jesus, o Filho de Deus, tem autoridade sobre toda a criação divina. Jesus controla a natureza. Jesus amarra os poderes cósmicos quando Ele deseja. Ele andou sobre o mar. Onde que ficou a lei da gravidade aí? Para onde foi a lei da gravidade? Ele disse ao mar: acalma-te. Ele disse ao vento: para. Onde é que estavam aí as forças da mãe natureza, que alguns estão por aí adorando? Amado, o único que é digno de ser adorado é aquele que é Senhor da criação. É Jesus Cristo. É Jesus. Então, em Jesus, nós somos o novo Israel. Diga glória a Deus. E como tais, somos chamados a viver um novo êxodo, caracterizado na confiança da provisão de Deus. Ou seja, nós estamos vivendo um novo êxodo. Estamos sendo tirados dos muitos Egitos que vivemos. Egitos da prisão do pecado, Egitos da prisão da incredulidade, o Egito das dúvidas, o Egito do mundo, da glutonaria, do alcoolismo, do tabagismo. Amado, o Egito que prendia a tua vida, você está liberto em nome de Jesus, pelo poder de Cristo. Confia em Deus, confia no Senhor. Então devemos nos concentrar os olhos em Jesus, para darmos lugar à fé e não à dureza ou à cegueira no coração, amado. Por isso a palavra diz em todo o contexto: ao ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então você note que o relato daquela mulher que foi curada do fluxo de sangue, qual é o resultado, bispo, de você confiar em Deus? Qual é o resultado de você focalizar os olhos em Jesus? É o testemunho da mulher do fluxo de sangue. Ela estava lá 12 anos padecendo nas mãos dos médicos, já havia despendido todos os seus bens. Imagina todas as dificuldades que aquela mulher enfrentava. Ela era uma desquitada da sociedade, ninguém podia tocar nela, que se tornava impuro, mas havia uma multidão entre ela e Jesus, e ela disse o quê? Se eu apenas lhe tocar, eu ficarei curada. E aquela mulher foi, e ela foi perseverantemente, e ela venceu as barreiras, ela venceu os estigmas, ela venceu a falta de confiança. Ela poderia ter pensado: mas já estou há 12 anos padecendo nas mãos dos médicos, ninguém vai me aceitar, se eu encostar em alguém eu vou ser chutada. Ela poderia ter milhões de razões, mas ela disse: o mestre está ali, e eu quero saber do mestre, eu vou atrás dele, se eu apenas lhe tocar, eu ficarei curada. Aleluia! E quando ela tocou, de Cristo saiu o poder, e no meio de uma multidão, Jesus disse: quem foi que me tocou? E os discípulos, sempre difíceis de entender, sempre tardios de entender: mestre! Uma multidão te toca, e como é que você pergunta quem foi que te tocou? Jesus falou: mas alguém me tocou diferente, porque de mim saiu o poder. Amado, quando você tocar no mestre, vai sair poder para a tua vida, amado. Quando eu venho para o altar pregar, antes eu já toquei no mestre, já estive em oração. Quando nós subimos para o altar para louvar, quando os músicos da igreja sentam na bateria para tocar, no teclado ou ali no baixo, antes eles tocaram no mestre, eles já tiveram uma oração a Deus. Nós não viemos à igreja para cantar, tocar e pregar como se fosse um show. Isso aqui não é um show, é um culto.
Nós temos que tocar no Mestre. A igreja, quando veio presencialmente servir a Deus, ou aqueles que não puderam por força maior, já estiveram em oração, já vieram para o culto com o coração contrito. Nós não viemos aqui para receber culto, nós viemos aqui para dar um culto a Deus e adorá-lo em espírito e verdade. Aí você toca no Mestre. E quando você toca no Mestre, amado, a fé que está na tua vida reluz para muita gente. Olha o que aconteceu através do testemunho desta mulher. Versículo nesse Sitzenleben, versículo 53 de Marcos capítulo 6, diz assim a palavra: estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, e percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe o quê? Que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste, e quanto tocavam, saíam curados. A minha pergunta é, amado, da onde foi que eles tiraram esse conhecimento? Se eu tocar na orla dele, eu vou ser curado. Da onde foi? Você já viu Jesus pregando sobre isso? Se tocar na minha orla, vai ser curado. Jesus nunca pregou isso. Da onde foi que eles tiraram esse testemunho? Daquela mulher. Aquela mulher, a sua fé se alastrou, amado. E eles disseram: eu sou o próximo, eu vou tocar nesta orla. E quando eu tocar nesta orla, eu serei curado. E diz que a multidão toda se aproximava, e viam enfermos de todos os lados, e botavam na praça, e o pessoal pensou: vem cá, isso aqui é praça ou é hospital? Não, é a praça. Acontece que Jesus está ali, e onde Jesus está, amado, o milagre acontece para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. Então, agora note, amado, o tema do fracasso espiritual, pela dureza do coração, tem continuidade nesse texto, através dos líderes. Porque, se por um lado os discípulos de Jesus eram tardios em entender: mestre, quem foi que te tocou? Ou eles não compreenderam o milagre da multiplicação dos pães. O versículo 52 diz isso, não está aqui agora, mas olha lá: porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Ou seja, este fracasso da incredulidade presente nos discípulos também teve continuidade através dos fariseus, em sua incapacidade de compreender a realidade de Jesus e do reino de Deus. Eles estavam lá envoltos de um tradicionalismo, estavam perante o Mestre, perante Jesus, mas não compreendiam. Então as tradições judaicas e as questões de pureza religiosa tomaram o lugar do mandamento de Deus e taparam os olhos deles para que eles não recebessem Jesus. Amados, Jesus é a água pura que purifica, que limpa a vida de todo aquele que nele crê. Mas eles estavam preocupados com as regras religiosas. Se você está diante de Jesus nesta manhã, amado, eu vou lhe dizer que a tua vida velha ficou para trás, amado. Ah, bispo, mas tinha lá um trabalho de macumba, e se eu não honrar o trabalho de macumba, o santo não sei de onde vai vir atrás de mim. Amado, quando chegar perto de você, ele vai se deparar com uma muralha chamada Jesus Cristo, Senhor, amado. E o Filho de Deus, o maligno, não lhe toca. Então, a ideia central desta passagem é que nesta passagem, a respeito de hipocrisia espiritual, Jesus ensina que o povo de Deus não deve viver conforme a aparência exterior, mas ele deve viver de acordo com a realidade interior. O que importa de fato é a vida interior do coração, e não os códigos religiosos, e não os dogmas religiosos de conduta exteriores. Então, para viver longe da hipocrisia espiritual, nós devemos saber que, em primeiro lugar, ouça isto,
Todo grupo social ou grupo religioso precisa de tradição, mas não de tradicionalismo. Ou seja, as tradições devem ser avaliadas não com base na sua função em si, mas conforme a verdade. Ou seja, estas tradições vêm de Deus ou elas têm origem humana? Qual é a origem desta tradição? É Deus? É a palavra? Ou ela é humana? Então, o fato dos fariseus terem invalidado a palavra de Deus para viver em torno das suas tradições não deve depreciar o valor da tradição religiosa. Nós não podemos pegar o testemunho dos fariseus e dizer: olha, a tradição não vale de nada. Não, esse foi o testemunho deles. As tradições são importantes para definir os contornos religiosos, para explicar a doutrina que se crê, o estilo de vida correto. Tudo isso é derivado de textos bíblicos. A tradição se torna perigosa quando elas são distorcidas em relação à palavra de Deus e tornam-se um fim em si mesmo. Olha, se eu não viver essa tradição, alguma coisa de ruim vai me acontecer, ou alguma coisa boa não irá acontecer. Aí você está vivendo como um fim religioso. Aí já deixou de ser apenas um sinal tradicional de um estilo de vida que você vive e tomou o lugar de Deus. Agora note que tradições vividas corretamente são modelos ou metáforas que explicam as verdades da fé que herdamos em concordância com a palavra. Quer exemplo? Sim, Natal. O Natal é uma tradição. Tem algum pecado celebrar o Natal? Não. Pelo contrário, é uma forma boa de você expressar o nascimento de Jesus Cristo. Então, no seu Natal, você precisa ter oração. No seu Natal, você precisa reunir a família, abrir a palavra de Deus, ter 1 minuto de uma oração, se você tiver condições, em nome de Jesus, fazer uma reflexão bíblica e dizer: no Natal, Jesus Cristo nasceu. Você quer ver outra tradição cristã importante? A Páscoa. Páscoa não é só chocolate. Se você quiser me dar um chocolate na Páscoa, eu não vou ficar triste. Tudo bem, pode me dar. É Cacau Show. Mas não tem pecado nisso. Mas você precisa celebrar a Páscoa e dizer: o meu Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Não é coelhinho da Páscoa que trazes para mim, é cordeirinho da Páscoa que ensinas a mim. Não é verdade? São tradições. Você quer ver uma outra tradição que vivemos todos os meses na igreja? A ceia no primeiro domingo. A ceia no primeiro domingo. A questão do primeiro domingo do mês é uma tradição, é uma convenção. A Bíblia não diz que você tem que cear todos os cultos, ou todos os dias, ou no segundo domingo do mês, ou no terceiro domingo do mês. Ele não diz isso. Nós convencionamos tradicionalmente no primeiro domingo. Por quê? Porque o primeiro domingo remete a primícias, é o primeiro domingo, as primícias do Senhor. Então compreendemos de forma lógica e espiritual que é melhor que seja no primeiro domingo. É uma tradição. É saudável? Sim, claro. Então, o errado é o tradicionalismo. Por isso, olha lá, versículo 6. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de quem? Homem. Aí olha o problema aí, ó. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Então, se eu tenho uma tradição dos homens que negligencia a palavra, esse é o pecado. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra, vai até o 13, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se o homem disser a seu pai ou a sua mãe:
aquilo que eu poderia aproveitar de mim, aquilo que vocês poderiam aproveitar de mim, é Corban, ou seja, o que vocês poderiam aproveitar de mim é oferta para o Senhor, e assim vocês dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai e de sua mãe, desta forma, invalidando a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas coisas semelhantes a essas. Ou seja, eu tenho aqui um dinheirinho, e esse dinheirinho eu vou ajudar a minha mãe a pagar a aposentadoria dela. Mas na verdade, eu não quero dar o dinheirinho para minha mãe ajudar a aposentadoria dela. Eu não quero honrar o pai e a mãe, eu não quero. Então, para dar uma boa desculpa, eu vou dizer, não, esse dinheiro aqui é oferta para o Senhor. Oferta que o Senhor não pode tocar. E dessa forma você desonra o mandamento de Deus por uma tradição que você está criando apenas para não honrar o mandamento de Deus. Ou seja, amado, desta forma você invalida a palavra do Senhor. E eu quero declarar que todos nós saibamos honrar o pai e a mãe. Que nós saibamos honrar as coisas de Deus de forma coerente. E eu vou lhe dizer, amado, Deus vai chover bênçãos tremendas na tua vida, amado. Deus vai chover bênçãos tremendas na tua vida. Por quê? Porque você não está servindo a Deus por um sentimento religioso. Você não está honrando pai e mãe por um sentimento religioso. Você não está evangelizando por um sentimento religioso. Você está o fazendo porque você ama Jesus. E quem ama Jesus, diga glória a Deus por isso. Então, para vivermos longe da hipocrisia espiritual, devemos saber que a hipocrisia é uma postura dúplice em relação à fé. Porque a pessoa prioriza as aparências acima da realidade, e se dispõe a viver uma mentira. Então a pessoa em casa xinga a mulher, xinga o esposo, bate com toalha molhada, e dá chinelada, e taca a panela de pressão na cabeça, e não quer saber, e sabe, dá um testemunho na vida. Aí depois chega na igreja e diz, aleluia. Aí Deus está olhando assim, olha a hipocrisia, que quando você saiu da sua casa, ao invés de dar um bom dia para a esposa, ao invés de dar um beijinho, ao invés de um carinho, ao invés de dar um glória a Deus, fazer uma oração, já acordaram com cão e gato, uma brigaria danada, um xingamento danado. Aí depois do xingamento danado, depois do palavrão danado, depois de xingar e depois de espizinhar a vida do outro, e o outro que está sempre errado e tudo mais, aí depois você sai bonitinho para a igreja, com a Bíblia debaixo do braço. Aí os vizinhos, se o pastor soubesse desse pessoal aí, amado, o problema não é se o pastor soubesse, o problema é que o pastor sabe o que está acontecendo na tua vida, amado. Sim, esse testemunho terrível terá a sua conta paga. Se for ovelha ainda assim, está perdoado. No sangue de Jesus vai para o céu, não vai para o inferno, mas vai viver debaixo de disciplina. Vai viver debaixo de disciplina. Depois chega no céu, não tem galardão nenhum. Entende? Vai ser ainda. Então, meu amado, enquanto estiver aqui, é pauleira, é disciplina. Eu não recebo isso para nenhuma ovelha de Jesus, amado. Eu quero que as ovelhas de Jesus tenham um bom testemunho. Quero que você glorifique o nome do Senhor Jesus com a tua postura, amado. Então, qual é a solução, amado? Então, porque a hipocrisia, note, é um perigo para a vida espiritual. A Bíblia exige que coloquemos as nossas crenças em práticas. Então, o nosso modo de vida precisa refletir as exigências de Deus. A fidelidade e a ética cristã devem ser observáveis para quem estiver ao nosso redor. Você não pode ser crente só para você. Não, eu sou crente. Poxa, mas o vizinho ali não concorda muito com isso, não. Por que o vizinho não concorda muito? Porque você vive falando, gritando palavrão, xingamento, e adultera, e pega a mulher do vizinho e dá em cima da outra que é casada, e a tua mulher está em casa lavando as tuas cuecas. E aí? Não, mas eu sou cristão. Tá bom, para você é cristão, mas para mais ninguém mais você é cristão, nem para Deus, filho. Então a solução para isso tudo é termos Deus como centro,
sermos fiéis à sua palavra revelada, admoestando e aceitando a admoestação quando você estiver em alguma falta. Que a pior coisa é você ser pego em alguma falta, é admoestado com espírito de brandura e não aceita. Não aceita. Por isso, inclusive, até para os pastores, é importante você ter alguém do seu ciclo de confiança, se for mais velho que você e mais sábio, ainda melhor, do seu ciclo de confiança, que possa estar do seu lado, e caso você cometa alguma falta, essa pessoa ter liberdade de chegar, olha, isso está errado. E o pastor ter a humildade de falar, não, realmente eu errei, isso aqui está errado, vamos mudar o comportamento, vamos fazer certo. E quando a pessoa não ouve ninguém, não ouve, é o Deus, é o semideus, tem um telefone que fala com Deus e não quer ouvir ninguém, e sabe de tudo, e é o cara, é o apóstolo das nações, é o isso, é o aquilo, meu amado, só sabe afastar as pessoas mais fiéis de si próprio. Só sabe afastar. Então em Marcos 7,14, estamos chegando nos minutos, Marcos 7,14 diz assim a palavra do Senhor: convocando ele de novo, 14 ao 23, a multidão disse-lhes: ouvi-me todos e entendei, nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhe disse, assim, olha lá os discípulos sempre com problema de entendimento, sempre dificinho, mas Jesus tinha uma paciência com esses discípulos. Tinha paciência. Às vezes o pastor tem que ter paciência com a ovelha, que ele prega, ele ensina, ele fala, ele explica, e B.A. com A faz Bá, e B com A ele tem que dizer isso. Não, mas é Bá. E só dizer, mas vamos lá, vamos com paciência e amor. E aí ele diz, quando entrou em casa, deixando a multidão, se interrogaram a parábola. Então disse, assim também não entendeis, não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso, para a latrina, se dá descarga depois. E assim considerou ele puro todos os alimentos, e dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem o quê? Os maus desígnios, a prostituição, os furtos de celular, que acha que não tem problema e a polícia não pode fazer nada, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm da onde? Da banana com maçã que você comeu, da carne assada que você comeu. Todos esses males vêm do agrião com rabada que a bispa vai comer daqui a pouco, da lasanha que eu vou comer daqui a pouco. Da Coca-Cola poderia vir até um pouquinho de gás aí, não é não? Mas essas coisas não vêm do alimento que você come, essas coisas vêm de dentro, elas vêm do coração e elas contaminam o homem. É por isso que tem uma menininha na internet, é claro que ela está brincando, está generalizando, brincando, ela menininha linda, deve ter 4 aninhos, ela diz assim, o pai pergunta, filhinha, o gato faz como? Miau. E o cachorro faz como? Au, au. E as amigas fazem como? Pss, imitando serpente. Ou seja, o mal vem do coração, amado. Não adianta você, é minha amiguinha, e está de olho no bíceps do marido dela. Minha amiguinha, e está de olho no abdômen trincado do marido. É? É amiguinha desse jeito? Não, esse aqui é meu amigo, e está de olho na mulher dele que está com a saia curta. Amado, que amiguinho é esse, hein? É a prostituição que está saindo do seu coração. É a prostituição que está saindo do seu coração. Então, é hipocrisia. Aí depois você diz, não, eu sou crente. Estou lá na igreja, só enquanto as irmãs estão no louvando, aleluia, eu estou só de olho nas irmãs. Então, inclusive nós como cristãos precisamos ter bom senso. Verdade? Homens e mulheres se vistam com decência.
Nós não precisamos de ter lei aqui, regra na igreja, dogmas humanos, mas é uma tradição boa. Cristão sabe se vestir. Diga glória a Deus por isso. A mulher não vai aparecer aqui na igreja com uma saia curta lá em cima, parecendo saidinha de praia. Você não está na praia, amado, você está na casa do Senhor. Não é verdade? Está na casa do Senhor. Então, por isso que antigamente algumas igrejas tinham essas regras todas, esses dogmas. A questão é que esses dogmas não podem transformar. A transformação tem que vir do teu coração, amado. Que Deus opere grandemente na vida da igreja. Então, nesses 3 minutos eu digo, para vivermos longe da hipocrisia espiritual, devemos saber que nossa realidade interior deve ter prioridade e determinar o nosso modo exterior de viver. Amado, Deus atua de dentro para fora. Diga amém por isso, amado. Deus não atua de fora para... Não adianta eu querer mudar o cabelo e botar essas regras humanas aqui na igreja, se o interior não estiver transformado. Não adianta, é de dentro para fora. Só Ele. Então as más ações sempre procedem de pensamentos pecaminosos. Contudo, o mesmo se aplica a uma vida caracterizada pela retidão. Ou seja, se você tiver bons pensamentos e olhos puros, todo o teu corpo será puro, amado. Agora, se os teus olhos forem impuros, até o que é puro vai se tornar impuro. Não adianta, se os teus olhos forem impuros e você tiver um rótulo, tudo você vai ver erro, tudo você vai ver pecado, tudo você vai ter alguma coisa para dizer que está errado, para apontar, nunca vai estar boa, porque o problema são os teus olhos. Então, quando o nosso coração está em ordem com Deus, a nossa conduta segue pelo mesmo caminho, as nossas ações, sejam elas piedosas ou pagãs, irão começar na mente e no coração. Por isso Paulo aos Romanos disse que eles eram chamados a uma vida transformada, que nasce da onde a transformação? De uma constante renovação da mente, que é fruto de quê? A renovação da mente é fruto de quê? PNL? Não. É fruto de quê? Em primeiro lugar, da misericórdia de Deus. Amado, só houve transformação na tua mente porque Deus foi misericordioso com a tua vida. Em segundo lugar, Paulo diz que agora que você já é um convertido, já conhece o valor de uma vida transformada, a manutenção disso é feita através de quê? Apresenta teu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Agora a pessoa vem um dia na igreja, aí na outra semana já não vem, na outra não vai poder, e também na outra não, daqui a 2 meses vai aparecer de novo. Cadê a renovação mental? Cadê o culto racional? Então não se amolde ao mundo. Nós somos aquilo que pensamos, e o que pensamos determina o que nós fazemos. O homem é aquilo que ele imagina ser em sua alma. Então não adianta você ter lá um monte de regra para purificar a mão, regra para purificar a cama. Você já viu quando começou o negócio de Covid? A pessoa não sabia, pegou a chave, mas tem que limpar a chave. Pegou o álcool, mas tem que limpar o álcool. E o álcool não, tem que limpar. E você fica naquela neurose. Tá bom, às vezes para a Covid funciona um pouco, mas amado, para a vida espiritual não funciona nada. Não adianta ter lá um monte de coisas humanas se lá dentro o Espírito não tocou. Mas se você é de Jesus, o Espírito está na tua vida, amado. Então olha lá o que você tem que pensar. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso. Se você ficar pensando na história da moda bezerra e aquilo lá, fica criando ninho, pensando, vai ter um desgaste emocional, isso não vai ser bom para você. Versículo 9, ele diz: e o que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Olha, amado, eu vou lhe dizer uma coisa, sinceridade. Para mim, minha opinião, para mim, a melhor coisa, uma das melhores coisas do mundo, é deitar a cabeça no travesseiro com paz.
Olha, mas nós vamos te oferecer aqui rios de milhões e bilhões, tem aqui só uma lavada em um dia, ninguém vai saber. Capeta, Satanás, do quinto dos infernos, volte para onde você voltou, de onde você veio. O que eu mais prezo é o nome de Jesus, é o nome do nosso ministério, é o nome da nossa igreja. Eu quero que nós tenhamos paz, você deitar a cabeça no travesseiro em paz, viver em integridade, não tem nada melhor, amado. Então não troque os seus valores que são inegociáveis. Para terminar, eu digo, para vivermos longe da hipocrisia espiritual, devemos saber, Marcos capítulo 7, versículo 6, respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isaías está descrevendo a vida religiosa superficial dos judeus do século 8º a.C. Amado, se você tiver uma vida cristã superficial, usa a igreja como se fosse um aeroporto de pousagem. Ai, deu uma pousadinha, pista, torre, já volta de novo e já volta lá para o mundo. Ou seja, você é cristão no domingo. Domingo você é crente. Aí no domingo está lá, Deus seja louvado, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem. Aí chega na segunda-feira, amado, aí Deus está vendo, mas ontem era Alfa e Ômega, hoje é tico-tico. Então, amado, Deus está vendo, não é verdade? Deus está vendo. Aqui na igreja é santo, santo. Gente, no outro dia no posto de gasolina, o rapaz ficou envergonhado, eu fiquei com pena dele, tadinho. Porque ele é de uma igreja, e aí eu sempre que paro lá para conversar com ele, a gente fala de Jesus e tudo mais. E aí eu estava com o carro da bispa, nessa sexta-feira, eu parei para abastecer o carro, ele não conheceu o carro. E aí tinha um carro parado no lugar de abastecer o gás. E o cara estava lá dentro, o dono estava lá dentro, sei lá, no banheiro, fazendo o quê? Eu dei uma buzinada para o carro sair. Aí o rapaz frentista, rapaz, eu nem falo nada com ele, porque toda sexta-feira é PORRAD, é direto, e falou os 3 palavrões, é isso que acontece direto aqui. Aí eu, tá, legal. Aí, não te conheci, tudo bem, mas tudo bem, meu amado, legal, beleza. Então, amado, você é crente em todos os lugares que você estiver, amado. Você é crente, diga glória a Deus por isso. Então, uma vida superficial é uma vida que vai te levar à hipocrisia. Eles falavam as coisas corretas, mas não tinham ações corretas. Então Jesus está dizendo aos fariseus que eles são iguais. A vida religiosa deles era vazia. Amado, religião vazia não vai mudar a tua vida. O que vai mudar a tua vida é Jesus, é a palavra. Então a admoestação se aplica a muitos de nós no nosso tempo. Muitos de nós cantam hinos, ouvem sermões, mas no íntimo vivem exclusivamente para si próprios, para as suas prioridades e nada mais. Nós precisamos, movidos pelo amor a Deus e a fé genuína, ouvir e praticar a palavra. Se você é convertido, você sabe que praticar a palavra é básico na vida. Então Mateus 7,24 diz a palavra: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e faz ouvido de mercador, é isso? Não. E as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Olha, que a tua família esteja sobre a rocha nesta manhã, amado. Que a tua casa, os teus sonhos, as tuas práticas diárias estejam sobre a rocha nesta manhã, amado. Quando o vento soprar, a chuva cair, você vai dizer: meu Deus, haja o que houver, eu sei que eu estou sobre a rocha em Cristo Jesus. Marcos 7, 8, 9 ainda diz a palavra: negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Versículo 9, disse-lhes ainda:
jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Então, Jesus define o mero tradicionalismo, sabe? Tradição por tradição, é uma tradição, é a tradição da minha família, ter lá um santinho dentro de casa, uma romaria assim, eu não vou tirar porque é um santinho. Jeitosamente você está invalidando a palavra. Então Jesus define esse tradicionalismo oral como algo humano e mostra que aqueles preceitos eram contrários aos verdadeiros mandamentos de Deus. Portanto, quando se vive uma vida baseada em dogmas exteriores, em legalismos, em vez de se apresentar sacrifícios espirituais do coração, ou seja, viver conforme a palavra de Deus, quando se inverte isso, a vida fracassa espiritualmente. Paulo chegou a dizer a Timóteo que por causa de uma consciência cauterizada, Himeneu, Fileto e outros vieram a naufragar na fé. Naufragar na fé. O meu desejo, amado, não é que ninguém aqui se pareça com crente. Não, ele parece crente, olha lá, ele bota uma roupinha assim, tudo mais, ele parece crente. Mas quando chega ali na esquina, só as misericórdias. Eu não quero que você pareça crente. Meu desejo é que você seja cristão genuíno na tua vida, amado. E aonde você estiver, a luz de Jesus, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, o testemunho daquela mulher reluziu a tal ponto que todo mundo queria fazer como ela fez. Amado, eu vou lhe dizer que a tua vida seja um modelo de fé, e as pessoas digam, eu quero viver assim também, porque Jesus honra esta vida, Jesus se manifesta nesta vida, a glória de Deus acontece nesta vida, louvado seja. E eu termino com 1 Pedro capítulo 2, versículo 4, olha lá, como é que se vive, meu bispo, uma vida íntegra, pura, reta, honrando, ainda que seja a tradição cristã, não um tradicionalismo antibíblico, mas uma vida cristã reta, segura, piedosa diante de Deus. Como? Em primeiro lugar, chegando-vos para Ele, a pedra que vive, rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes o quê? Sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a quem? A Deus. A Deus, por intermédio, volta lá, filho, por intermédio de Jesus Cristo. Ou seja, o seu sacrifício espiritual a Deus não é por intermédio de dogmas religiosos de pureza e um achismo e não sei quanto. Ninguém quer saber de achismo aqui, amado. Nós temos que oferecer sacrifícios espirituais em Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí ele diz, também vós, por isso está na Escritura, próximo, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita, preciosa, e quem nela crer, não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade. Quem tem Jesus como precioso na sua vida, amado? Agora, para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, veio a ser a principal pedra angular. Veja agora, pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam aonde? Na palavra, sendo o quê? Desobedientes, para o que também foram postos. A minha pergunta é, você é ovelhinha? Diga, eu sou ovelhinha de Jesus. Você foi posto para a desobediência? Não. Diga, eu fui posto para a obediência. Diga, eu sou ovelhinha obediente. E diga mais, eu amo obedecer Jesus. Eu tenho prazer de obedecer Jesus. Eu tenho prazer de dar testemunho de Jesus, de falar do amor de Jesus, de falar às pessoas que Jesus transforma, que Ele é o Senhor da minha vida. Eu quero ser, Jesus, sempre um vaso de honra para a tua glória. Então eu vou dizer o que você é. Versículo 9, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua
maravilhosa luz. Ilumina, amado. Vamos dar uma linda salva de palmas. Ilumina, ilumina o mundo. Lança luz sobre as trevas. E quando o inimigo se levantar, ele irá cair diante de você. Quando as trevas se levantarem, serão dissipadas, porque a luz de Deus é poderosa. A luz de Deus brilha, e disse Salomão que essa luz vai brilhando mais e mais. Essa luz vai brilhando mais e mais. Olha, que nesta manhã alguém que está me ouvindo pode estar com a sua família destruída, pode estar com as suas gerações sendo destruídas, pode estar vivendo um espírito de maldição na sua casa, de geração em geração. É doença, é problema, é divórcio, é adultério e uma série de coisas. Se você recebe Jesus nesta manhã, se você abre o teu coração para Jesus nesta manhã, se adentra o teu coração nesta hora a palavra de Jesus, e você não mais tropeça nesta palavra, eu quero lhe dizer, amado, que a luz na tua vida vai dissipar todas as trevas. Satanás vai fugir da tua vida, a tua família será transformada, a tua história será transformada, porque Ele te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E na luz de Deus, amado, eu recebo, para a glória do Senhor, que haja cura divina na tua casa. Na luz de Deus haverá tão bom testemunho que a tua vizinhança toda vai dizer: eu creio nesse Jesus. Esse homem aí é um homem de Deus, esta mulher aí é uma mulher de Deus. Eu creio. Olha, às vezes até alguém de outra religião, mas vai dizer: eu respeito fulano de tal como cristão, porque ele dá testemunho do que ele prega, ele vive o que ele acredita, ele é sal da terra, ele é luz do mundo. E certamente, amado, diante do trono da glória e da graça de Deus, haverá galardão para a tua vida, socorro bem presente para a tribulação. E em o nome do Senhor Jesus Cristo, você viverá longe da hipocrisia espiritual, firme no Senhor Jesus, construindo uma casa sobre a rocha, tendo plena certeza de que você está servindo a Deus de modo santo e agradável. E quando o inimigo tentar jogar dardo inflamado e arrastar e acabar com a tua vida espiritual, você vai dizer: comigo não, passarinho, a minha casa está sobre a rocha. Vai voar para outro ninho, porque aqui tem a mente de Cristo. Assim seja, assim diz o Senhor. Vamos louvar a Deus, vamos dar uma linda salva de palmas.